O que seria esse marxismo vulgar? É muito mais uma recepção de certas correntes que circulam, por exemplo, hoje na internet, que parece que tudo que não é marxista, que é aquela galera que chama que tudo que não é marxista de pós-moderno, de liberal ou idealista. E não faz ideia do que são essas três coisas. Como se só o marxismo tivesse contato com a realidade. E por quê? Porque ele é materialista. E isso não é algo lógico. Isso não é algo que funciona dentro da filosofia. Não é bem assim. Toda filosofia moderna, ela gira em torno desses debates. Ela gira em torno desse desenvolvimento intelectual. Passa pela questão de como nós conhecemos a realidade. Então, a grande questão da filosofia moderna, nesse momento, é como a gente conhece a realidade. Mas quando você experiencia a realidade, você pode, a partir dessas categorias, conhecer a realidade. É por isso que é idealismo, ou seja, você conhece a realidade a partir da construção de categorias ideais. Não há uma negação da realidade concreta, ou seja, no sentido de que se você jogar uma pedra, é só a ideia de uma pedra, não existe a pedra em si, existe. Pô. As estruturas, né, da consciência determinam a forma como a gente experiencia a realidade, e claro, se você tem um conjunto de categorias que organizam a experiência da realidade, essa experiência é determinada por uma forma como você pensa a própria realidade. Não significa que você altera a realidade a partir do pensamento, mas você altera a forma como você interpreta a experiência da realidade. Esse movimento entre o experiencial e o racional que Kant está tentando buscar um equilíbrio. Né? Se por um lado é verdade que tem certos marxistas, principalmente na internet, mesmo produtores de conteúdo marxistas, que tem uma visão, uma leitura completamente equivocada do que é o idealismo alemão. A dialética marxista é mais do que um empirismo vulgar. É mais do que um materialismo vulgar. Marx, ele, ao meu ver, eu posso estar equivocado, ele não faz esse debate diretamente com Kant, porque, ao meu ver, na cabeça dele, Hegel resolveu. É claro que ele vai acertar contas com Hegel, mas Hegel, por exemplo, está fazendo duríssimas críticas a Kant. Então você pega, por exemplo, a fenomenologia do espírito, o que é a fenomenologia do espírito? O que é isso que Hegel está falando do espírito? É a consciência. É como a consciência humana se dá conta de si, se dá conta de um mundo que ela é capaz de conhecer e de um outro. E, portanto, ele está falando da capacidade de conhecimento e de reconhecimento. Para isso, Hegel precisava ir além. Mas um dos pontos do que Hegel vai além é de que, por exemplo, Kant ele vai falar de um objeto em si. O objeto em si mesmo, ele não é cognoscível. Por quê? Porque quando a gente olha o mundo, olha um determinado objeto, sei lá, esse porta-óculos. Quando a gente olha um determinado objeto, a gente já está recebendo essa experiência mediada por categorias que são construídas intelectivamente. Tamanho, espaço. Né? Então a gente já vai mediando isso intelectivamente. O objeto em si mesmo, ele não existe no sentido de existência para mim. Ele existe mediado em termos de conhecimento, da possibilidade de ser conhecido, ele existe mediado por categorias intelectivas. O que Hegel vai estar falando para a gente, e Hegel, ele está muito influenciado nesse debate pelos românticos que privilegiam a subjetividade. Hegel vai dizer assim, o objeto ele é cognoscível em si, tudo que é real é racional, é passível de ser conhecido. E realidade para Hegel não é no sentido de que Kant não ignorava a realidade, mas é no sentido de efetividade, de existência concreta. Hegel vai dizer, para conhecer um objeto em si, ele existe enquanto objeto no mundo. E esse objeto no mundo, ele é movimento. O problema das categorias kantianas, que produzem a possibilidade de eu conhecer o mundo, é que elas ignoram a processualidade do mundo. Ignora que o mundo não é identidade entre o conhecimento e o objeto. Ele é movimento. Ele é sempre esse processo, uma eterna desidentificação. Isso não significa, ao contrário do que muita gente coloca, de que Hegel reduz tudo à história. Porque a história é essa possibilidade de processo, da identificação do processo. Porque a própria história, ela, ao ser vista pelo sujeito aleatoriamente, ela aparece como um conjunto de epifenômenos aleatórios e sem conexão entre si. Sei lá, o que um povo na Papua Nova Guiné tem a ver com o desenvolvimento da Revolução Industrial? É preciso que o intelecto humano dê conexões aos fatos, usa conexões aos fatos. Essa é a construção ideal a partir da concretude. Você não pode impor uma categoria ao mundo. Você extrai essa categoria do mundo, mas esse processo de extração
é um processo intelectual para Hegel. Porque não existe uma categoria pairando no ar, naturalmente. É um processo intelectivo. Mas esse processo intelectivo, ele tem que ser produção do espírito humano. E o que é esse espírito humano? Que Hegel fala de espírito. Espírito, espírito, espírito. O espírito humano nada mais é do que, e o que Hegel está falando de espírito, um povo X pensa a sua produção enquanto povo, a legitimação do seu poder político, a sua economia, a sua cultura, tudo isso é expressão de um espírito de um povo. A forma como as pessoas explicam o mundo é uma expressão desse espírito. A religião é uma expressão do espírito humano. Como o ser humano explica a existência do mundo, dos seres humanos, por exemplo, no cristianismo? Aquilo é uma expressão do espírito que determina, que nos informa o que aquele povo está procurando. Qual é o espírito daquele povo? Mas essa expressão, ela não é fruto de uma ideia abstrata, de um Deus que paira. Hegel chama, inclusive, as pessoas que pensam assim, como se tivesse uma coisa externa à própria realidade, atuando na realidade, como pessoas que pensam abstratamente. O que Hegel está dizendo é que esse espírito é uma produção humana. Mas como a gente articula essa pulverização de espíritos? A partir da junção lógica disso que são esses espíritos dos povos que aparecem e somem. Como dar uma identidade a isso que parece efêmero, que parece eterno movimento? Porque esse objeto está aqui e amanhã ele pode não estar. Ele não estava e agora está. O que isso significa? Essa produção desse sentido é uma produção intelectual. Ou seja, o ser humano ele pensa e reflete sobre a concretude, mas ele precisa construir intelectualmente essa capacidade de unificar fatos. Porque esse espírito ele se realiza, inclusive, em espírito que é infinito, ele se realiza na finitude das pessoas. E, portanto, na concretude da existência concreta das pessoas. É por isso que, por exemplo, um hegeliano muito famoso, que é o Robert Pippin, vai dizer que Hegel é um quase materialista. Marx, para mim, ele não debate a questão da filosofia do conhecimento, e tem marxistas que vão falar que Marx tem uma filosofia do conhecimento, etc. Mas ele não debate explicitamente, ele não dá conta disso tudo, porque para ele, Hegel já resolveu a questão. Os objetos são construídos intelectivamente, mas eles são frutos de um processo humano. Agora, esse processo humano, ele não é regido por esse espírito absoluto, que é essa união desses espíritos. Espírito a gente pode falar, por exemplo, da cultura. Não é simplesmente esse costurado intelectual que você faz nesses diversos povos. O próprio espírito é uma produção do próprio ser humano, né? E a própria capacidade do ser humano de interpretar a sua própria produção como oriunda do espírito é ela própria oriunda da produção humana. Ou seja, Marx abre um outro problema, que é como você produzir um conhecimento histórico que não tem necessariamente uma identidade. Porque Kant e Hegel, querendo ou não, estão dialogando com algo de identidade. Qual é a questão? Que essa identidade para Hegel ela é muito frágil e ela é uma construção do espírito. É para onde o ser humano está indo que explica a história. Para Marx, a história é explicada pelo que o ser humano está fazendo. Essa é a diferença elementar. Para Hegel, a história é explicada para onde o ser humano está indo. Mas o que ele está fazendo abre a possibilidade, veja, é uma possibilidade, abre a possibilidade de futuros. Essa postura empirista que ele está falando existe em alguns marxistas, só que no marxismo vulgar. E em certo ponto, num certo marxismo em torno ali da Terceira Internacional. Em certo marxismo. Mas isso não é o marxismo. Isso não está, por exemplo, em Marx. Ao meu ver, não está em Marx. Por quê? Por conta de todo o debate que eu coloquei anteriormente, porque Marx está pensando justamente essa possibilidade do conhecimento está justamente na possibilidade de você conhecer como a humanidade produz os objetos e as categorias de conhecimento que a humanidade produz. Ou seja, você faz esse duplo movimento. Isso é determinado, mas não é rígido, não é uma determinação rígida, é uma determinação fluida no sentido de que ela é constantemente mutável, constantemente processual, em constante processo de transformação e, portanto, você precisa estar o tempo inteiro rearticulando essa capacidade do ser humano conhecer. Não é um simples, você olha para a realidade e apreende a realidade, porque a realidade dá o conhecimento por si só. O socialismo que existiu é o socialismo realmente existente. Tem uma certa tradição marxista, por exemplo, certo trotskismo, isso é muito presente no trotskismo, isso é muito presente na minha teoria crítica, na minha, não no sentido de que eu concordo com isso, né? Mas a teoria crítica faz muito isso, que é tomar o comunismo como uma espécie de idealização do comunismo e, a partir disso, toda a experiência concreta de transição socialista
ela é inválida porque ela é uma traição da ideia do comunismo original, né? Sei lá, original, legítimo, sei lá. E, portanto, não é passível de defesa, é passível de afastamento, de repúdio, etc, etc. Isso é uma ideia, né, que é o que João Carvalho fala, né? Não confundir autocrítica com autofagia, né? Isso é uma leitura antimarxista, inclusive, né? Uma leitura que essa coisa meio de transformar o marxismo quase que numa ideia platônica de idealização de que nunca chega. Né? Então você tem essas correntes dentro do marxismo, que é um marxismo mais ocidental. Isso é muito presente, por exemplo, em correntes trotskistas, né, que nega todo o socialismo real como uma grande traição e que com grandes problemas, quando na verdade, o que Marx está pensando, o que Marx está colocando no comunismo, e aí é meu ponto de divergência com o Frederico, é que quando Marx fala aquilo que eu falei, né, Hegel está pensando uma dialética do processo de produção das categorias, dos objetos, da realidade que a gente vai conhecer, a partir de um horizonte teleológico, ou seja, daquilo do que vai ser, tudo é permeado pelo aquilo que vai ser, enquanto Marx, essa dialética é permeada por aquilo que a gente faz agora. Você não tem um futuro pré-estabelecido que vai ser. Né? Não há uma necessidade histórica absoluta. Mas há, se a gente faz coisas, e no nosso processo de coisas, de fazer coisas, inclusive a história mostra isso, né? Hegel vai falar na razão da história, né? Pô, o ser humano faz um monte de coisas e de repente essas coisas desaparecem estados, desaparecem povos, desaparecem culturas. Por que na história aparece e desaparece coisas, né? Então Hegel vai se questionando por isso, né? Coisas acontecem, desaparecem, elas mudam, elas se alteram, e essa profusão de alteração é o movimento, né? É o movimento. E definir o movimento é muito difícil na filosofia, porque o nosso modo de pensar desde a Grécia Antiga não é um modo de pensar pelo que muda, mas pelo que é parado, pelo que é idêntico, pela identidade. E Hegel vai pensar, por exemplo, uma categoria como a de negatividade, que é justamente isso. A negatividade é aquilo que destrói, é aquilo que muda, é aquilo que faz mudar, é aquilo que transforma. É a nossa ação. Para Marx, essa negatividade é a ação do mundo, do ser humano no mundo. Ela muda, ela transforma as coisas, ela faz desaparecer povos, culturas, estados. Ela faz aparecer coisas novas. E, portanto, se essas coisas novas aparecem, significa que o ser humano, determinado por um conjunto de problemas anteriores, e Hegel vai estar falando isso, né? O ser humano, ele estabelece um conjunto de problemas, ele tenta resolver um conjunto de problemas, e quando resolve esse conjunto de problemas, a solução que era anterior se transforma em um novo problema. E aí ele tem que resolver esse problema e assim vai. Portanto, há um elemento fundamental nessa dialética de Marx, que é essa capacidade de produzir não só a destruição, a negação, mas de trazer o novo. E para Marx, esse processo é feito pelas mãos humanas, que está determinada por essa própria história, ou seja, ele é limitado, determinado por esse conjunto de problemas anteriores, mas essa determinação não é completa a ponto dele não ser capaz de criar. Então não há um determinismo histórico ou uma redução da história, como se a história fosse simplesmente um laboratório que você observa e extrai dali o conhecimento. Porque a história não para. E o próprio passado, que já passou e teoricamente está parado, ele se reatualiza nos problemas de hoje. Há também, de certa forma, no campo subjetivo, ou seja, no campo do espírito humano, para Marx, assim dizendo, uma espécie de economia política da produção dos problemas humanos. Para Marx não há uma determinação absoluta. O que Freud está querendo encontrar é que Marx dê uma determinação absoluta. Ele não vai dar, porque a determinação absoluta para Marx é a própria ação humana. É por isso que, por exemplo, vai ter autores do marxismo que vão chamar Marx de uma filosofia da prática, da praxis. E veja, não da prática, e não é simplesmente do fazer no sentido do trabalho puro, mas é da praxis, ou seja, é um trabalho que é manual, no sentido do trabalho que a gente conhece, mas é um trabalho intelectivo também, é um trabalho espiritual também. E esse conjunto de determinações produzem o que Lukács, por exemplo, vai chamar de um complexo de complexos. Esse complexo de complexos faz com que Marx consiga produzir tanto uma visão de totalidade, mas essa totalidade ela não é una, como em Hegel. Ela é múltipla. Ela é um complexo de complexos. E aqui, pondo uma questão importante, não há um reducionismo econômico em Marx. Porque o que constitui a totalidade é um complexo de complexos. É o espírito, é o trabalho, é a cultura, é a produção. É por isso que, por exemplo,
exemplo, eu não uso o termo, a divisão base e versus superestrutura. Não vou explicar aqui porque já expliquei em outro vídeo, eu nem lembro qual foi o vídeo, mas já expliquei porque eu não gosto. Há um complexo de complexos que se autodeterminam e determinam mutuamente, que são complexos espirituais, subjetivos, ideais, da construção de categorias do conhecimento, etc. Mas também é do modo de produção, é do trabalho. Para Hegel, liberdade é capacidade de criar, é capacidade do ser humano de criar. É por isso que Hegel vai olhar a história e vai ficar fascinado com a multiplicidade do ser humano de criar estados diferentes e religiões diferentes, arte diferente. O que isso quer dizer? Para onde tudo isso leva? Para a liberdade. Esse é o elemento unificador, a liberdade. Para Marx vai olhar para tudo isso e vai dizer o que tudo isso significa. Significa que o ser humano é um animal criador. Ele produz, é um ser produtivo. E essa produção produz, inclusive, não só o de comer, mas o de pensar. E o como pensar. E por que pensamos dessa forma e não de outra. E a teoria crítica vai além. Vai dizer a própria razão, ela é histórica. Ela não é uma capacidade que todo ser humano tem e abstraída das relações materiais de produção. Não, ela também é alicerçada ali. E também por conta disso carrega os problemas do nosso mundo. Eu acho que tem um certo marxismo que faz essa leitura, um marxismo mais ortodoxo, não, né, o marxismo, não a ortodoxia de Lukács, mas uma certa ortodoxia que existiu em torno de certos autores da Terceira Internacional, de certos manuais soviéticos, mas isso não é o todo da tradição marxista. Eu acho que isso é um ponto elementar. E não é, fundamentalmente, o próprio Marx. Eu vejo, como eu falei assim, uma ligação entre Marx e Hegel, e um dos pontos que liga é justamente a questão da liberdade. Liberdade para Hegel vai fazer, por exemplo, na filosofia do direito, e particularmente esse é o meu campo de estudos privilegiado, assim, o conceito de liberdade em Hegel é o conceito de Hegel que eu mais estudei, assim. O conceito de liberdade em Hegel, ele tem uma conotação que é, primeiro, uma crítica ao liberalismo da época. Hegel era um defensor do mercado, era um autor liberal, tá? No entanto, liberal não nesse sentido de um liberalismo vulgável. Se a gente fosse liberal como Hegel, a gente seria chamado de comunista. Hoje em dia, né? O conceito de liberdade em Hegel é o que mais na frente, por exemplo, Honneth vai chamar de liberdade social, baseada em autores do pragmatismo estadunidense. O que seria uma liberdade social? Hegel é um crítico do conceito de liberdade kantiano, inclusive, de uma certa concepção de liberdade liberal. Então, Hegel vai criticar duas concepções de liberdade. Uma que é liberdade como autodeterminação, e Frederico vai falar isso mais na frente, né, que é o conceito dele de liberdade. Liberdade como autodeterminação, ou seja, como a possibilidade que eu tenho de escolher coisas livremente e de iniciar cadeias causais de escolha, né? Então, liberdade como pura autodeterminação. E a liberdade liberal, né? A liberal de Smith, né? Ricardo, etc., que é uma liberdade negativa. Ou seja, ser livre é não ter obstáculos, não ter determinações externas à minha vontade. Né? Então, Hegel vai criticar essas duas visões. Tanto a visão kantiana, de liberdade como autodeterminação, quanto a visão liberal de liberdade como ausência de determinações externas. E não para dizer que essas duas concepções de liberdade estão completamente equivocadas. Hegel vai dizer que essas duas visões são importantes para a construção de uma liberdade efetiva, mas que essas duas visões não produzem uma liberdade efetiva isoladamente. Você precisa construir, perdoe o termo, porque não é isso que Hegel, não é esse termo que Hegel usa, né? Mas você precisa, vulgarmente falando, você precisa construir uma síntese. Então, de certa forma, você precisa de um momento onde você se perceba como um ser completamente livre de determinações para imaginar o que você quer, para aí sim você se determinar. E aí você concretizar o seu querer no mundo. Então, Hegel vai dizer que esses dois momentos são fundamentais, mas eles não são suficientes porque eles ignoram um elemento fundamental da produção da liberdade, que é o mundo e o outro. Portanto, Hegel vai dizer que essa liberdade social que ele está querendo construir se resume num conceito que foi traduzido para o português com um palavrão enorme, que é ser consigo mesmo no outro. Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo vulgar, mas que explica bem o que Hegel está querendo dizer. Tô eu e meus 5 amigos. Jones, Maxwell, Paulinho e Euclides. Euclides não joga videogame, ele quer ir pro bar beber. Max gosta de praia, nascido e criado na praia, pô, em Gaibu. Eu gosto de videogame, tal qual o Jones, que também gosta de videogame. E Paulinho não quer sair de casa. Mas a gente quer se ver.
A gente quer fazer algo juntos. E aí nós deliberamos que vamos todos para a casa de Paulinho. Jogar videogame, beber cerveja e fazer churrasco. Não era o que eu queria, não era o que Jones queria, não era o que Max queria, não era o que Euclides queria. Mas todos se sentem contemplados e sentem que aquilo que foi feito é expressão da sua liberdade. E essa palavra é importante, expressão, você expressar a sua liberdade. Para Hegel, liberdade é sua capacidade de exprimir aquilo com o outro, porque o mundo tem um outro. Portanto, o mundo não pode ser uma liberdade negativa, com a ausência de determinação do outro, ele leva em consideração um outro, nem pode ser uma pura autodeterminação, porque se existe um outro, essa sua autodeterminação sozinha ignoraria a existência dos demais. Tanto que o que é que Kant faz para isso? Ele vai estabelecer uma série de leis para você submeter a sua vontade a um conjunto de leis. É aquele ditado popular, né? Minha liberdade vai até onde o outro começa. Isso exprimiria bem a lógica kantiana. A de Hegel seria: minha liberdade começa quando a do outro começa. Ela só existe com a do outro, com o outro, junto do outro. Porque junto nós produzimos o mundo como ele é. Por isso eu tenho que ser consigo mesmo, comigo mesmo, com o outro, no outro, a partir do outro. Marx vai pegar isso e vai colocar uma outra questão, que é as condições de possibilidade para essa liberdade existir, ou seja, o que Frederico queria que Marx colocasse em alguns elementos, vai aparecer aqui, que é qual é a condição de possibilidade de existência do ser humano. Marx vai dizer na ideologia alemã, o ser humano precisa comer, precisa viver, morar, precisa se abrigar do frio ou do calor. Isso é as condições de possibilidade para eu ser livre. Se limita a isso? Não, mas parte disso. Não se trata de dizer que se nós resolvermos os problemas econômicos numa sociedade ideal, vamos botar uma sociedade ideal, um comunismo ideal, resolveu todos os problemas econômicos, todo mundo tem uma Porsche em casa, mora numa mansão, tem trem-bala para todo lado, todos os problemas materiais estão resolvidos. Ninguém mais tem um problema material. Somos livres? Não necessariamente. Para ser livre, o ser humano primeiro precisa existir como um ente biológico, mas não necessariamente se esgota a liberdade, porque ela é social e, portanto, tem uma dimensão intersubjetiva da construção de parâmetros de reconhecimento, parâmetros culturais. A noção de liberdade de Marx não se reduz ao economicismo que o Fred está lendo, porque ela é uma condição de possibilidade. Qual? O comunismo não é o encerramento, mas é o começo de uma outra história, de uma outra possibilidade do ser humano formular os seus problemas a partir de um mundo mais livre, na qual a gente vai ter outros problemas. É isso, a concepção de liberdade de Frederico me parece que ela não admite a coexistência entre liberdade e determinação. Quando, para Hegel, a noção de liberdade, já em Hegel, e que Marx vai assimilar, a liberdade existe a partir da determinação. Você é livre, você tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não é no nada. Ele é determinado. O fato de ser determinado não significa que o ser humano não é livre. É exatamente aí que entra o elemento criativo para Hegel. É justamente porque nós somos determinados, ou seja, onde aparece que a gente não pode fazer nada, a não ser a repetição daquilo que já existe, que o ser humano cria o novo. Só que essa criação, ela não é do abstrato. Ela é concreta e, portanto, determinada. Por isso ele é livre. Ele é livre porque é determinado. E não ele não é livre porque ele é determinado. Então, não há um antagonismo entre a produção de uma consciência livre e a existência da determinação do outro e do mundo. Pelo contrário, é porque há essa determinação que a gente pode conhecer livremente o mundo, criar livremente, etc. Que Marx não é um autor que vai produzir um sistema filosófico. Ao contrário de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx não está querendo produzir um sistema filosófico. O que é um sistema filosófico? É um sistema que totalize tudo. Marx não é um autor que vai produzir. Quer dizer, inclusive, isso é importante, assim, porque o objeto de Marx, o objeto do conhecimento de Marx é a sociedade civil burguesa. Veja, Marx não está analisando a sociedade medieval, ele analisa a sociedade medieval para entender a sociedade burguesa. Marx vai buscar outros conhecimentos, dialogar com outros campos de conhecimento para entender a sociedade. Esse é o objeto de Marx. O objeto de Marx é economia política burguesa, é o capitalismo. O livro principal dele é O Capital. Ou seja, Marx é um autor que não está produzindo um sistema filosófico, ele não precisa
precisa produzir um elemento transcendental de análise da realidade, porque a realidade se analisa por ela mesma. Isso significa, e por ela mesma, não significa dizer que esse conhecimento que é produzido, a forma como nós vamos produzir esse conhecimento, que as categorias que nós vamos usar para compreender a realidade sejam neutras, e que a realidade é um objeto em si mesmo que brota à sua vista e você simplesmente analisa ela de maneira puramente objetiva, porque isso seria uma leitura positivista de produzir conhecimento. O que Marx está dizendo apenas é que as nossas possibilidades e limites para entender essa realidade é dada pela própria produção da realidade. Não há elemento transcendental. E aí é isso, assim, se você busca um sistema para entender a realidade, Marx não vai dar isso. Marx não vai dar um sistema. Agora, Marx vai dar como a gente pode começar a compreender isso. Como? Esse atolado de coisas que a gente vive, esse amontoado de coisas que a gente vive, é fruto de quê? De que nós, seres humanos, fazemos, desfazemos, destruímos, construímos, criamos um monte de coisa. E é a partir disso que a gente começa a produzir algo que a gente pode chamar de conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser permanentemente criticado, justamente porque esse acesso à realidade não é direto. Tanto que Marx vai dizer que houvesse uma identidade entre aparência e essência, ou seja, entre aquilo que a gente vê da realidade e a realidade mesma, toda ciência seria desnecessária, seria uma mera descrição da realidade. Quando o ser humano se faz na sua própria vida, ele mesmo produz esse descompasso e essa dissonância entre aparência e essência, fazendo com que seja necessário que a gente produza todo um sistema, não no sentido de sistema filosófico, mas toda uma articulação entre a abstração ideal, no sentido de produção de conceitos, de ideias, de hipóteses, e a realidade, e a consecutiva aproximação e afastamento dessa articulação intelectiva e a realidade que tenha possibilidades científicas de verificação, da qual a história é uma delas. Percebe? Então não há essa conexão direta. Inclusive o marxista que diz que o materialismo histórico dialético é necessariamente a via privilegiada da verdade e que a verdade é absoluta e não sei o que. Isso é completamente errado. E toda vez que eu falo isso, vem um monte de marxista me xingar. Mas se você é marxista e acha isso, você é positivista, ou você é um marxista positivista. Talvez fosse se dar bem no marxismo analítico. E não tem problema, beleza, vida que segue. Mas uma leitura dialética de Marx parte desse elemento. Essa leitura materialista dialética não é uma identidade entre uso o método marxista, portanto tem uma conexão direta com a realidade. O que significa que essa conexão entre o conhecimento, a produção do conhecimento e a realidade, ela é altamente mediada. Mas esse processo de mediação não se dá pelo elemento transcendental, se dá pela própria análise do movimento humano. Tomou conta, por exemplo, da juventude e de uma juventude na internet, por conta da proliferação dos debates marxistas na internet, e que muitos, por exemplo, eu vejo inclusive influenciadores marxistas com esse discurso assim de a ciência imortal do proletariado, tem a verdade e não sei o quê. Isso produz, ao meu ver, esse elemento que o Fred colocou, que é uma visão não só pobre do marxismo, eu sempre digo, né, que iguala o marxismo à Bíblia, né, a crente pregando, e pior, gera uma visão empobrecedora, pouco crítica do mundo. Porque em nenhum momento, nenhum marxista minimamente sério achou que somente o marxismo tem acesso à produção de algo que a gente chama como verdade objetiva. Isso gera isso que o Fred colocou. Uma visão, vou usar esse termo, mas é na ausência de outro termo melhor, não gosto desse termo. Uma visão autoritária, tanto autoritária do ponto de vista epistemológico, não respeitar outras possibilidades do ser humano produzir, criar, teorizar, pensar, criar problemas, criar soluções para o mundo, como cria uma brecha política autoritária. Porque se só você tem acesso, por ser marxista, à verdade e à produção dos problemas e das soluções, você está autorizado a fazer tudo, qualquer coisa, deixando para trás qualquer um que ache, que pense e que reflita, ainda que dentro do seu espectro, mas que pense minimamente diferente. Ou seja, você engessa o marxismo. Por isso que você tem hoje, por exemplo, esse fenômeno que é, por exemplo, leninistas e trotskistas se odeiam. Porque como os dois têm absoluta certeza que o que eles pensam é a verdade, eles são incapazes
de negociar nada. Então é mais fácil, por exemplo, um certo grupo de comunistas dialogar com petistas, com espectros revisionistas, do que com seus companheiros marxistas, porque eles estão brigando para ver quem é o marxista mais marxista. Quem é que realmente está certo sobre Marx? Quem realmente tem acesso a esse corredor que leva à verdade revelada sobre o universo, que é o marxismo? Zizek tem uma reflexão que eu acho muito interessante, que é: as pessoas sempre falam que Marx vai dar a solução do mundo, no sentido da construção do comunismo e etc., e que isso é a construção de Marx, e que quando algo deu errado, né? Isso que Fred falou, né? Quando algo dá errado, é porque não é Marx. É Marx também. Esse é o ponto. Também é Marx. O que dá errado, quando os debates falham, quando as coisas deram errado, isso também é reverberação, isso também é eco dessa tradição. Nós somos a continuação dessa tradição. E, portanto, nossos erros e acertos são nossa responsabilidade, majoritariamente, porque fomos nós que produzimos, mas também são ecos dessa nossa tradição. De Hegel, de Marx, de Lenin, de Rosa, de todos. Não sei como é a relação de Fred com muitos marxistas na internet, né? Porque no Twitter é um esgoto, né? Por exemplo, eu sou muito xingado, chamado de pós-moderno, cacete, porque teoria crítica e psicanálise. Aí fica um monte de gente. Qualquer coisa que eu fale de psicanálise, mas não é ciência, marxismo, e psicologia, história cultural, e não sei o que, choro da desgraça. Parece que você tem que seguir todo um manual para ser marxista. Que empobrecedor, que triste. Que tipo de pensamento é esse que se congela em si mesmo? Isso não é pensar, porque pensar para Marx e para Hegel é movimento, é criação, é a produção de pluralidade e não de engessamento. De você não ser capaz de lidar com a diferença, mesmo que seja mínima. Eu acho que o marxismo ele tem uma postura científica. Inclusive ele, como Zizek vai colocar, né, não só para o marxismo, mas para a filosofia em geral, ele parasita a ciência, né? Ele vai parasitar a ciência. Por quê? Porque o objeto, e isso vai responder um pouco de por que eu acho que o marxismo, claro, ele dialoga, ele tem esse elemento cientificista do seu tempo, mas a ciência moderna, as bases do pensamento científico moderno, eles se dão através das ciências da natureza. A produção do objeto e a produção das categorias, a forma epistemológica de se lidar com esses objetos e de se produzir conhecimento a partir desses objetos que têm uma gramática, por assim dizer, uma legalidade específica, é diferente das ciências humanas. Tanto que não só Marx, como todas as ciências humanas, sempre são questionadas em sua cientificidade, porque elas não vão se encaixar completamente no que a gente chama de método científico moderno. Porque o método científico moderno, ele nasceu para as ciências duras, pelas ciências duras. O objeto das ciências humanas, por exemplo, o objeto do marxismo, a sociedade civil burguesa, portanto o capitalismo, ele tem um conjunto de legalidades e de produção do próprio objeto. O próprio objeto tem uma dinâmica que é diferente demais das ciências duras. Por exemplo, você vai pegar lá, tem condições ideais de temperatura, pressão, ferve a água, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus. Aí você fala sobre a dinâmica de acumulação do capital. Se você falar no início do século XVIII, é um. Se você falar no início e no meio do século XIX, é outro. Se você falar no início do século XX, é outro. E se você falar agora, no neoliberalismo, é outro. Como tu vai fazer a verificação a partir de um objeto que é extremamente flexível e da qual tu, que é o sujeito que produz o conhecimento, se um bolsonarista ferve a água em condições ideais de temperatura e pressão, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus. Se eu fizer, vai dar 100 graus, vai dar 100 graus. E, portanto, ambos têm que chegar na mesma conclusão. Porque o objeto tem essa característica. O nosso objeto não. Eu estou implicado no objeto porque eu vivo no objeto. Eu produzo esse objeto. Não há neutralidade possível. Percebe? Então, o objeto, isso Zizek chama de paralaxe, né? O objeto determina a visão que você produz sobre ele. Dependendo do objeto, você vê diferente. E quando é um objeto das ciências humanas, dependendo do sujeito, você vê diferente. Porque a gente é rasgado por ideologicamente, culturalmente, subjetivamente, por valores, por questões ético-morais, por questões políticas, por questões econômicas, por questões de identidade, por uma série de questões que não tornam o que a gente produz de conhecimento mentiroso, mas obrigatoriamente necessita de uma constante crítica. É essa capacidade de crítica que caracteriza algo de científico das humanidades, pelo menos para a teoria crítica. Essa capacidade de crítica é o que permite a gente ter uma visão da qual a gente
não tente se deslocar disso que nos constitui. Mas eu acredito que o marxismo ele é científico nessa dimensão crítica, nessa dimensão da sua capacidade de articular conhecimentos científicos, a economia, geografia, enfim, para serem analisados sobre uma perspectiva crítica que os articula esses conhecimentos de uma determinada maneira, que ao articular essa produção científica de um jeito específico, que é um jeito crítico, a gente produz conhecimento. Porque a própria ciência moderna, ela não é fruto de uma abstração, de uma capacidade humana, cognitiva, ahistórica, e que é neutra e completamente objetiva. A própria ciência, e aí é meu ponto, por exemplo, de divergência com Marx. Marx é um adepto do projeto iluminista no sentido da razão, da defesa absoluta da razão, da crença do potencial emancipatório da razão, da crença da capacidade da razão de conhecer absolutamente as coisas. Tudo que é real é racional, já dizia Hegel. O meu ponto é que a razão não tem essa capacidade toda, porque a razão é histórica. Essa capacidade cognitiva ela é mediada por valores culturais, pela forma como nós produzimos a sociedade. Por que a ciência moderna, o método científico, surgiu nas ciências duras? Porque estava ligado ao desenvolvimento técnico, posteriormente, inclusive do desenvolvimento técnico de máquinas, da capacidade da navegação, da produção de contabilizar os juros, de uma série de acontecimentos históricos que parecem dispersos, mas que demandavam a produção de um conhecimento específico sobre o ser humano, sobre a natureza e sobre a realidade, na qual isso foi coadunado sob a lógica do conhecimento científico. Isso significa dizer que conhecimento científico é um lixo, uma desgraça, tem que ser jogado fora, porque é fruto de uma sociedade moderna que é burguesa? Não, mas só significa dizer que a gente tem que fazer uma leitura crítica de tudo, inclusive da razão. E como a gente faz isso? Pela razão. É uma contradição performativa, vai dizer a teoria crítica. Marx terminou deixando escapar um elemento fundamental na sua teoria, ao meu modo de ler Marx, que é a própria crítica da razão. A crítica da razão é a crítica do projeto moderno. Há um elemento em Marx de uma razão instrumental do ser humano que aparece, por exemplo, na categoria de trabalho. A forma como Marx pensa o ser humano como ser produtivo está intimamente ligado a essa concepção de razão moderna. E que, para mim, é um equívoco. Claro, não vou desdobrar isso aqui. Talvez eu faça um vídeo inspirado no Frederico Kepp, porque eu tenho críticas a Marx. Para criticar Marx, você tem que justificar, né? Porque senão a bolha marxista surta de vez. Não é para dizer que o Frederico está errado. É apenas para discordar da leitura de Marx. Porque isso é possível, ter pessoas que tenham leituras divergentes. É só isso. Para não criar guerrinha desnecessária, porque ele é um cara que eu acompanho, que eu já reagi vídeo dele aqui, que eu gosto do conteúdo, gosto tanto que eu comecei o ano fazendo uma live gigante, nunca fiz uma live de mais de 2 horas, saca? Então, porque eu achei o vídeo dele muito legal para fazer um debate cabeçudo de filosofia.